Eita, que agora eu vou falar de um assunto que eu gosto, viu? Futuro do trabalho. E eu venho comentando com vocês do meu processo de desaceleração e o que eu tenho feito para chegar nesse caminho de espaços mais contemplativos, de mais pausa. E é fundamental colocar o trabalho nessa conta. Por quê? Porque a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho, né? Então, não considerar essa transformação de tempo no trabalho, não considerar essas mudanças no trabalho, não considerar como que essa produtividade pode acontecer no trabalho, é falhar em toda esse processo necessário para a desaceleração. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você algumas tendências desse futuro do trabalho. Então, no futuro do trabalho, ele está sendo moldado por 3 tendências. A primeira delas, o trabalho remoto, a redução do tempo de trabalho e vidas profissionais mais longas. Vamos entrar um pouquinho em cada um deles. Quando a gente fala dessa primeira tendência, trabalho remoto, dá para observar como que essas mudanças depois da pandemia foram super significativas, né, para moldar as novas formas de trabalho, as empresas e as organizações que conseguiram de alguma forma se adequar ao trabalho remoto, ainda estão em muitos casos explorando como isso funciona, adequando seus processos, adequando o fluxo. E aí é importante observar aqui também o movimento que volta ao trabalho presencial, né? A gente tem visto muitas empresas falando sobre isso e como que gera uma série de ruídos, né? Sobre essa experiência também, com os colaboradores não querendo voltar a essa realidade depois de tantas mudanças. Então, o trabalho remoto hoje, ele segue sendo uma tendência e continua com muitas questões ainda para diversas empresas que seguem, muitas vezes, não sempre, com uma lógica de comando-controle. Essas tendências de futuro do trabalho, elas muitas vezes se conectam com uma outra lógica, que é uma lógica de cuidado, de confiança, que tem muito a ver com essa segunda tendência da redução do tempo de trabalho. A redução da semana de trabalho, ela é uma outra tendência em curso porque ela envolve um redesenho de todos os pilares da empresa para que se possa trabalhar com um formato melhor de aproveitamento, utilizando bem a tecnologia, utilizando bem os recursos disponíveis para realizar o trabalho em menos tempo. Então, a redução da semana, ela traz um super aprendizado para as organizações em termos de reorganização. Com isso, é possível que o trabalho ele se torne mais sustentável, mais satisfatório, porque ele devolve às pessoas espaços importantes para outras questões de sua vida. Com um dia a mais de folga, as pessoas conseguem, por exemplo, ir numa consulta, resolver algo no banco, levar o filho para resolver alguma questão, coisas que muitas vezes não são possíveis no final de semana. Aqui no Brasil, a gente lida ainda com uma escala de 6x1, 7x1, 8x1, 9x1. Você sabia que algumas categorias de trabalho, como por exemplo, motoristas ou funcionários de farmácias lidam com uma realidade de precisar esperar 7 dias para tirar uma folga e nem sempre essa folga é no mesmo dia? Aí eu te pergunto, como é que a pessoa se organiza assim? Como é que organiza processos para si mesmo, para os seus ambientes, para a sua família, para a sua comunidade, sem entender os períodos de pausa, de descanso, de desaceleração? Então, essa questão da redução, ela envolve uma série de coisas, inclusive de pensamentos políticos que permitem que as pessoas recuperem esse tempo tão importante de vida. Quando eu falo para você de produtividade humanizada, eu estou colocando aqui essa ideia do ser humano no centro dos processos de trabalho e da organização do tempo mesmo. Porque como seres humanos, a gente tem limites reais, limites físicos que precisam ser respeitados. E esses limites envolvem rotinas que são essenciais de sono, de descanso, de movimento físico, de qualidade de alimentação, entre outras questões sociais, relacionais, que também são realizadas no tempo. Porque tempo é vida, vou repetir isso aqui várias vezes. Quando pensamos na organização do tempo, a gente está pensando na organização da vida. A organização do tempo dentro de um grupo ou dentro de um coletivo, ela é complexa porque as pessoas têm suas vidas, recursos e bagagens que são diferentes. E alguns princípios da produtividade humanizada envolvem respeito a esses limites pessoais, reconhecendo que cada pessoa tem ritmos diferentes, limitações diferentes e, por isso, são importantes políticas de pausas,
descanso e desconexão para preservar esse espaço tão importante das pessoas, espaço no tempo, espaço na vida. E valorizamos esse bem-estar, incentivando hábitos saudáveis, físicos, mentais, como parte da rotina de trabalho mesmo, porque isso garante que as pessoas tenham espaço em suas vidas para momentos de descanso, celebração, relacionamento, hobby, organização. Isso transforma a sustentabilidade no trabalho, porque ao focar no longo prazo, a produtividade humanizada, ela também implica em criar um ambiente onde o trabalho seja sustentável e alinhado com a vida dessas pessoas, do trabalhador, evitando desgastes, evitando doenças, que inclusive é uma boa para a empresa, porque afinal a conta de burnout bate diretamente no bolso. Então, assim, para construir uma produtividade que é humanizada dentro de uma empresa, é preciso um esforço consciente para transformar tanto a cultura organizacional quanto as estruturas de governança. Isso envolve criar um ambiente onde o foco seja nas pessoas, no bem-estar das pessoas, no propósito das pessoas, ao invés de apenas gerar resultados ou números. Em termos de governança, o que significa isso? Significa estruturar a empresa com políticas flexíveis que coloquem as pessoas no centro das decisões, reconhecendo que um ambiente saudável e equilibrado, ele traz resultados sustentáveis a longo prazo. Em termos de cultura, isso significa nutrir um ambiente que promova mais colaboração, mais aprendizado, mais equilíbrio. E como tudo isso é possível? Através da organização, uai. Sem organização a gente não consegue entender quais são os próximos passos, qual é a comunicação adequada, como sequenciar as nossas ações, organizar as nossas ideias, os materiais de referência, de suporte, para que a nossa ação seja direcionada, nossa energia seja bem aplicada, os recursos financeiros sejam bem utilizados. Então, se você está pensando nessas tendências do trabalho e nas inovações, seja no trabalho remoto, na redução da semana de trabalho para ir para 4 dias, ou em um trabalho mais sustentável a longo prazo, a base para isso é a organização. A organização de cronograma, dos rituais existentes, das rotinas de trabalho, dos acordos, dos relacionamentos. Tudo isso é muito importante e começa com a organização do mais básico, do arroz com feijão, projetos, tarefas, processos, a comunicação do dia a dia. A clareza, gente, nesses processos e a facilidade na gestão do conhecimento facilitam muito o trabalho. E eu tô aqui para ajudar, então o meu trabalho é justamente esse. Se você quiser mais esclarecimentos sobre isso, de treinamento da sua equipe, como construir, como melhorar sistemas dentro da sua empresa, para que a organização flua melhor, chega mais, manda uma mensagem que a gente pode entender como será esse caminho dentro da sua equipe, esse caminho na sua empresa. As tendências do futuro do trabalho não é algo que vai acontecer lá na frente. De alguma forma, elas já estão acontecendo hoje. O futuro é aquilo que nós estamos fazendo agora. Então, o que está sendo implementado hoje na empresa vai impactar na cultura, vai impactar na governança. Quer ter uma empresa, uma organização, uma equipe que trabalha de maneira mais significativa, com mais satisfação, em trabalho remoto, em semana reduzida e pensando nessa satisfação a longo prazo? Bora cuidar da organização, porque sem organização não é possível chegar nesse futuro sustentável e organizado. Precisando de ajuda, já sabe, é só mandar uma mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.